Shalom, graça e paz, amados e queridos do Senhor, por cá, apóstolo Elielso Oliveira, do Ministério Internacional Restitui, para mais uma leitura diária da palavra do nosso Deus, que se encontra em 2 Reis, capítulo 8, diz assim: E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara, dizendo: Levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as redes das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: Toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com o homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: Hei de sarar desta doença? Foi, pois, Azael e encontrar-se com ele, e tomou um presente na sua mão, a saber de tudo que de bom havia em Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: sararei eu desta doença? Versículo 10. E Eliseu lhes disse: Vai, diz, certamente viverás, porém o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele até se envergonhar, e o homem de Deus chorou. Então disse Azael: Por que chora o meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás. E disse Azael: Pois que é teu servo, que não é mais do que um cão para fazer tão grande coisa. E disse Eliseu: O Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e foi a seu senhor, o qual lhe disse: Que te disse Eliseu? E disse ele: Disse-me que certamente viverás. E sucedeu que no outro dia tomou um cobertor e o molhou na água, e o estendeu sobre o seu rosto, e morreu. E Azael reinou em seu lugar. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha falado que lhe daria para sempre uma lâmpada a ele e a seus filhos. Versículo 20. Nos seus dias se rebelaram os edomitas contra o mando de Judá, e puseram sobre si um rei. Por isso Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele.
E ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele. E os capitães dos carros e o povo foi para as suas tendas. Todavia os edomitas ficaram rebeldes contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então, ao mesmo tempo, Líbina também se rebelou. O mais dos atos de Jorão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Versículo 24 e último. E Jorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seu pai na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Melhor dizendo, não, seguindo aqui o versículo 25. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar. E reinou um ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mau aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi Jorão, filho de Acabe, a remote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão. Versículo 29, agora sim o último versículo. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhes fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria, e desceu Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, por mais esta palavra, Pai. Continua abençoando tua igreja e teu povo hoje e eternamente. Em nome de Jesus, amém, amém. Shalom, graças, paz, amados. Até a próxima leitura da palavra.